Marco Antônio, um administrador de 36 anos que carrega uma trajetória marcada por coragem, dor e esperança. Desde a infância, ele enfrenta o peso do preconceito, algo que, segundo ele, começou onde menos se esperava, dentro da própria família. No entanto, nem sempre foi acolhido dessa forma. Marco já enfrentou situações explícitas de preconceito no ambiente profissional. Em um dos empregos que teve, foi xingado e maltratado por ser homossexual. As pessoas se incomodam com a nossa felicidade e acham que têm o direito de opinar sobre como vivemos ou quem amamos, relata. A discriminação, para ele, está presente nas pequenas e grandes atitudes e muitas vezes vem disfarçada de opinião. A violência que o afeta também atinge outras pessoas ao seu redor. Um amigo próximo, por exemplo, foi espancado brutalmente dentro de um bar conhecido por ser frequentado majoritariamente por heterossexuais. Ele foi internado após apanhar, simplesmente por ser quem é. Não provocou ninguém, não fez nada, só estava ali. Lembra Marco com muito pesar. Atualmente, ele vive em São Paulo, mas acompanha com preocupação os rumos do país. Para ele, a política deveria servir ao bem coletivo, promovendo igualdade e respeito, mas o que vê é o oposto. Muitos dos que deveriam proteger os direitos de todos espalham discursos de ódio e reforçam o preconceito. Alguns são abertamente homofóbicos, o que é extremamente perigoso, critica ele. E apesar de tudo, Marco continua acreditando em dias melhores. Ele sonha com um mundo mais justo, onde as pessoas escolham ajudar em vez de julgar, e onde ninguém precisa esconder sua identidade por medo. Ainda sonho com um mundo onde as pessoas gastem tempo ajudando o próximo e não apontando o dedo e jogando pedras. Conclui com esperança no olhar e firmeza nas palavras. Com o corpo debilitado, pesando apenas 28 quilos, Andor Stern foi resgatado por soldados americanos em 1º de maio de 1945. Após passar 20 dias trancado dentro de um vagão, seu corpo estava muito fraco, mas sua alma carregava cicatrizes ainda muito mais profundas. Ele havia sobrevivido aos horrores mais cruéis que a Segunda Guerra podia trazer para ele, e seu nome estava marcado na escola como o único brasileiro nascido no Brasil e ser prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz. Antes de começarmos a entrevista, Stern fez uma pausa, olhar para o vazio, como se estivesse buscando em um ponto na memória, uma linha que separa o real do insuportável. Diz ele, já vi coisas que fico pensando até hoje. Será que foi tudo verdade? Ele disse com uma voz que misturava cansaço e uma dor inigualável. Uma pergunta que carregava por décadas, décadas de silêncio, de lembranças difíceis de organizar, de traumas que nunca vão se apagar. Capturado na Hungria ainda adolescente, Stern foi arrancado de sua família e mergulhado no pesadelo do Holocausto. Em um instante, perdeu quase toda a família, parentes que desapareceram nos vagões nas câmaras de gás ou até nos campos de extermínio, levado pelo ódio nazista que arrancaram milhares de vidas. Durante anos, ele viveu sem saber o que estava acontecendo, com sua mãe, sua família e seus parentes. A última vez que viu eles foi em 1942. Essa ausência talvez tenha deixado doido, tanto quanto os horrores físicos que sofreu. A espera por notícias, a esperança que resistia contra a lógica da guerra, tornaram-se um fardo diário. Cada dia de silêncio era um lembrete cruel da brutalidade daquele período. Andor Stern não era apenas um sobrevivente, ele era uma testemunha viva de que uma das maiores tragédias da humanidade, seu relato carrega um peso histórico, mas também uma urgência humana. Há de lembrar para que nunca mais se repita. Apesar da distância no tempo e na geografia, há algo profundamente semelhante nas duas histórias, de Marcos e Antônio.
Um homossexual que sofreu homofobia no Brasil contemporâneo e um sobrevivente do Holocausto que suportou horrores de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos foram marcados por um mesmo tipo de violência, o ódio. Aquele que nasce puramente pela discriminação e o ódio da identidade do outro. Marcos foi alvo de insultos, exclusões, agressões físicas e verbais apenas por ser quem é. Um homem que ama outro homem, ele carrega ainda hoje marcas de ter sido discriminado e desacreditado em espaços onde deveria se sentir seguro. As pessoas se incomodam com a nossa felicidade, desabafa denunciando uma sociedade que insiste em tratar a diferença como uma ameaça. Andor, décadas antes, foi perseguido por ser um judeu. Ainda adolescente, viu a sua liberdade, sua família e sua infância serão arrancados por uma máquina de ódio sistemático. O regime nazista não apenas desprezava sua origem, buscava exterminá-la. Após anos em um campo de concentração, viu sua vida se resumir apenas à sobrevivência e ficar em silêncio. E a dúvida ainda persistia: será que tudo isso foi verdade? Um questionamento que revela o nível de desumanização ao que foi submetido. O que une essas duas histórias não é apenas o sofrimento, mas o motivo do sofrimento. Serem odiados por sua identidade, a homofobia e o antissemitismo partem do mesmo impulso, negar a humanidade do outro. E é justamente isso que torna essas dores comparáveis, mesmo com as semelhanças históricas e sociais. Em ambos os casos, as pessoas foram ensinadas a odiar, e esse ódio ganhou espaço em famílias, governos, escolas e no ambiente de trabalho. Mas ainda há outra força que liga Marcos e Andor, a resistência. Ambos sobreviveram, ambos seguiram em frente e ambos ainda acreditam que é possível construir um mundo diferente. Um mundo onde ninguém seja julgado ou atacado por ser quem é. Um mundo onde que o amor e a dignidade e a liberdade sejam acima de tudo. Lembrar do Holocausto e da nacionalfobia não são lutas separadas, são partes de uma mesma batalha, a luta por um futuro que ninguém seja forçado a se perguntar se tem mesmo o direito de existir. E esse foi o podcast Memória, Diversidade e Respeito. Fiquem sempre atentos para que o passado nunca vire o presente.